Olá, eu sou o professor João Moura e estamos com mais uma questão de matemática básica. Essa questão trata de racionalização de denominadores. A questão diz: racionalizando o denominador da fração abaixo, obtemos. Pessoal, primeiro vamos entender o que é racionalizar um denominador. Racionalizar um denominador é deixar esse denominador racional. Deixar o denominador da fração racional, ou seja, sem radical. Nós vamos arranjar uma maneira de eliminar esse radical. Como? Utilizando o fator racionalizante, o dispositivozinho de fator racionalizante. Existem três casos de racionalização de denominadores. Essa questão trata do primeiro caso, quando o denominador tem um radical de índice 2. Se você olhar aqui na nossa raiz, é uma raiz quadrada de 3. Então, o denominador tem um radical de índice 2. Beleza, como é que nós vamos fazer essa racionalização? Sempre que o radical tiver índice 2 no denominador, o fator racionalizante vai ser a própria raiz quadrada. O que é o fator racionalizante? É o valor que nós vamos multiplicar o numerador e o denominador para eliminar esse radical. Lembre que tem uma propriedade das frações que nos permite fazer isso. Ou seja, eu posso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo valor que eu não altero essa fração. Eu encontro uma fração equivalente. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Vamos multiplicar e denominador pelo fator racionalizante. Quando o índice é 2, o fator racionalizante é a própria raiz quadrada. Ou seja, eu vou multiplicar o numerador por raiz quadrada de 3 e o denominador também por raiz quadrada de 3, certo? Para poder racionalizar esse denominador. Então, é isso que nós vamos fazer, colocar um parêntese aqui para não ficar desorganizado. Então, como é que eu faço? Aplico aqui a multiplicação de frações. Só lembrando que isso aqui, ó, é o que nós chamamos de fator racionalizante. Ok? É o que vai nos permitir racionalizar esse denominador. Então, vamos lá. Fazendo a multiplicação, o que é que eu tenho? Eu vou ter aqui, ó, vou repetir para todo mundo entender o passo a passo. 3 mais raiz de 3 multiplicado por raiz de 3. Ok? Beleza. Agora, vamos para o denominador. O denominador vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, multiplicação de frações. Como é que eu faço? Multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Então, vamos aqui. Ó. Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes raiz de 3, que dá 3 raiz de 3. Mais vezes mais, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, ok? E no denominador, o que é que eu tenho? Raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá também raiz de 3 ao quadrado. Beleza. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou me lembrar daquela propriedadezinha, ó. Expoente igual ao índice, elimina o radical. A mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Então, o que é que sobrou para mim? 3 raiz de 3 mais 3. Tudo isso dividido por quem? Por 3, ou seja, eu já racionalizei o meu denominador. Eu eliminei o radical do denominador. Só que eu observo que no meu numerador, preste atenção aqui, ó, eu observo que aqui no meu numerador eu tenho um fator comum que eu posso colocar em evidência. O fator comum é o 3. Então, vamos lá. Vamos colocar a canetinha aqui para a gente voltar. Vindo aqui para baixo, fator comum em evidência, 3. O que é o fator comum? É um número que eu vou dividir cada termo do meu numerador por ele. Então, quando eu pego isso aqui, ó, preste atenção.
raiz de 3, 3 raiz de 3 e divido por 3, o que é que sobra para mim, pessoal? Apenas o raiz de 3, porque 3 dividido por 3 é 1. Mais, olha só, o mais que está lá. E agora o que é que eu vou fazer? Vou dividir 3 por 3, o meu segundo termo. E 3 dividido por 3 é 1. Então, isso aqui vai ficar mais 1. O que foi que eu fiz aqui? Opa, ficou muito feio esse parêntese. O que foi que eu fiz aqui? Eu utilizei o artifício do fator comum em evidência. O nosso primeiro casozinho de fatoração. Beleza? Tudo isso dividido por 3. Agora, como eu tenho 3 multiplicando raiz de 3 mais 1 dividido por 3, o que é que eu posso fazer? Simplificar, eliminando, dividindo 3 por 3. Então, o nosso resultado, depois de racionalizar o denominador, é raiz de 3 mais 1. Ok? Esse é o primeiro caso de racionalização, quando o denominador tem um radical com índice igual a 2. Ok, pessoal?